pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ovídio. Eu andei meio doente aí, pode ver que minha voz está meio ruim, né? Então eu vou pegar um vídeo que eu já tinha, que eu gravei há um tempo atrás, falando tudo e mais um pouco sobre o Word, tá? Por sinal, a palavra-chave desse vídeo, para vocês poderem continuar concorrendo ao livro, será o Word, ok? Espero que vocês gostem desse vídeo. Boa aula! O Microsoft Word, ele tem uma série de versões. Desde lá, né, se a gente pensar, ele veio, por ser da linha Microsoft, ele veio crescendo junto com o Windows. Nós tínhamos o Windows 3.11, o Windows 95, o Windows 98, o Windows XP, o Windows 7, agora até mesmo o Windows 8. E o Microsoft Word não foi diferente, ele veio evoluindo gradativamente. No começo ele era muito parecido até com o WordPad, porém na mudança das versões não teve tanta diferença. Só que ao chegar no Word 2007, que é o que nós vamos estudar, nós podemos identificar algumas diferenças. Então, até mostrando aqui para vocês, nós temos aqui a tela, na parte superior, nós temos a tela do Word XP. E na parte de baixo, nós temos a tela do Word 2007. É possível perceber muitas mudanças, né? Principalmente no cabeçalho, principalmente na estrutura de menus das ferramentas. Então, tudo aquilo que a gente de repente estava acostumado, e no menu formatar, e no menu editar, e no menu exibir, todos esses menus viraram abas, tá? Na verdade, o conceito é o mesmo, não precisa se assustar. Muitos usuários que se sentiam que estavam na zona de conforto do Word, que eu sou a pessoa, eu sei mexer no Word, quando teve essa mudança para o 2007, acabou sentindo alguns, podemos chamar até de medo, mas eu vou mostrar para vocês que está exatamente igual. Muda algum caminho, porém as ferramentas são as mesmas, tá ok? Vamos para o próximo. Essa aqui é a nossa tela inicial, a tela inicial do Word 2007. Então a gente consegue ver algumas diferenças clássicas. Até a versão anterior, nós tínhamos dois fechar, né? Nós tínhamos dois botões fechar na parte superior direita, que um era o que a gente fechava o documento atual e a outra nós fechamos o programa em si. Agora a gente tem tudo aquilo que nós tínhamos no menu arquivo, né? Que era imprimir, salvar, abrir, nós temos agora no botão do Microsoft Office, que fica bem no ângulo superior esquerdo. Nós temos também a barra de ferramentas de acesso rápido, que tudo que eu acesso pelo botão Microsoft Office, eu posso acessar por esse acesso rápido. Eu tenho a faixa de opções, onde eu vou ter algumas ferramentas de estilo, como negrito, itálico, sublinhado, alinhamentos, né, à esquerda, à direita, justificado, que ao decorrer da aula a gente vai expandir mais. A barra de título continua com o padrão Windows, na parte mais alta da tela, isso não mudou. A linha de régua também, vocês vão perceber que da parte da linha de régua para baixo não teve muitas mudanças. As mudanças mais evidentes são da régua para cima. Então nós temos a linha de régua. A régua é onde eu posso definir algumas tabulações, definir a margem da minha folha, pensando numa futura impressão. A barra de rolagem continua na mesma, né? Nós temos também a região do texto, com certeza também é a mesma, né? Onde nós vamos desenvolver os trabalhos. Lembrando que o Word eu posso trabalhar, como por exemplo, o meu currículo, então eu quero buscar novas oportunidades, eu posso criar currículos no Word, eu posso fazer mala direta no Word, eu posso criar anúncios. Na verdade, qualquer processador de texto que eu queira fazer, qualquer texto que eu queira fazer, eu posso estar trabalhando no Word. Nós temos ali, para finalizar, os modos de exibições, que também não muda, né? Eu posso mostrar ele em tela inteira, por exemplo, se eu apertar a tecla F11, eu passo a ter a minha área de digitação na tela inteira, coisa que não tinha, e posso ficar alternando também entre o zoom. Então, por exemplo, você está ali numa reunião onde todos estão dividindo um documento que está lá no Word e esse documento está sendo projetado em uma TV, com HDMI ou até mesmo em um projetor, e aí, de repente, para que as pessoas possam visualizar melhor, você pode aumentar esse zoom, diminuir esse zoom também. Então, no geral, essa é a nossa tela do Office 2007.
Pensando aí no Word 2007, a gente tem a parte de digitação. A parte de digitação, ela é exatamente igual, então vocês podem ficar tranquilos. Mesma coisa, eu vou digitar no texto, ela vai aparecer naquela minha parte branca. Qualquer palavra, qualquer texto, qualquer trecho de texto que eu queira formatar, eu vou trabalhar com a parte de seleção. Então, para selecionar o texto, continua da mesma forma. Eu posso sempre com o botão Shift, segurando o botão Shift e as setas de direcionamento do teclado, né, esquerda, direita, para cima, para baixo, eu posso trabalhar sempre da mesma forma. Posso também arrastar o mouse até a palavra que eu quero começar a fazer a seleção, clicar e puxar, né? Se eu quero começar daquele ponto para baixo, eu clico ali na primeira palavra e puxo, ou ao contrário, eu posso fazer de baixo para cima, a mesma coisa, seleciono a última palavra e vou selecionando até o fim. Então a seleção de texto é fundamental. Então eu tenho um trecho assim, Instituto Monitor, empresa com 74 anos de existência. Eu quero dar um destaque no Instituto Monitor, o que eu faço? Não adianta eu simplesmente apertar o negrito. Eu primeiro tenho que falar para o Word quem que eu quero mudar. Então, como que eu falo para o Word? Como que eu converso com o Word falando quem que eu quero mudar? Selecionando o Instituto Monitor. Então, eu vou lá, clico antes do Instituto Monitor e puxo, ou seguro o Shift e vou bater na setinha. A partir do momento que o Instituto Monitor está selecionado, ele vai estar lá em destaque, eu faço o que eu quero com ele. Aperto um negrito, aumento uma fonte, diminuo uma fonte, coloco o sublinhado. Tá? Então a seleção de texto é fundamental para que eu possa trabalhar com Word. Então eu fiz questão da gente, antes de começar a ver algumas ferramentas, passar por isso, porque não adianta eu saber criar uma ferramenta, né, poder manipular a ferramenta e não selecionar o que eu quero antes. É muito importante nós dominarmos a nossa linguagem, né, no caso a língua portuguesa. Porém, o Word ele te dá, né, na verdade todo o pacote Office, ele te dá a ferramenta de verificação de ortografia e gramática. É claro que a gente não pode ficar acomodado e sair digitando tudo sem acento, sem vírgula, né? Porém, eu posso fazer aquela correção ao término do texto. Então, para eu ter certeza que meu texto está corretamente digitado, tanto pensando ortograficamente quanto gramaticalmente, é muito importante eu trabalhar com a correção ortográfica. A gente tem duas maneiras de fazer isso. Como eu acabei de mencionar, ao término do texto, então eu faço o meu texto, né, um trabalho de escola, um relatório técnico, um trabalho da faculdade, um trabalho do Instituto Monitor que você tenha que entregar. Eu faço tudo o que eu tenho para fazer e ao término eu clico nesse botão e ele vai analisando palavra por palavra. Ao analisar palavra por palavra, o Word mesmo me dá algumas sugestões, né? E com essas sugestões eu altero o que eu quero e ele vai para a próxima palavra e assim sucessivamente, até que apareça a mensagem: a verificação ortográfica e gramatical foi concluída. Ou, ao digitar uma palavra, por exemplo, eu digito lá, né? Ai meu Deus, já pensou se eu fizer isso? Problema. Então eu digito lá, problema. Automaticamente ele vai ficar com um tracejadinho vermelho. Então, ao ver isso, significa que essa palavra está errada. Então eu posso mudar na hora isso. Como que eu posso mudar isso na hora? Clico com o botão direito em cima da palavra, né, o botão direito do mouse em cima dessa palavra, que automaticamente vai aparecer uma série de sugestões. O que eu faço? Eu pego essas sugestões e vejo qual é a adequada. Qual que é a adequada mesmo? Problema, né? Então eu escolho o problema e na hora o meu problema deixa de ser um problema e passa a ficar escrito problema da forma correta. Tomem cuidado que nem tudo que ficar tracejado significa um erro. Por exemplo, o meu nome é Ovídio. Ovídio é uma paroxítona terminada em ditongo. Pela regra, uma paroxítona terminada em ditongo sempre leva o acento, né? Então, Ovídio. Inclusive, até tinha uma professora de português que tirava ponto meu por eu não colocar acento no meu nome. Mas, no meu registro, não tem o acento. Portanto, como é um nome próprio, então meu nome não tem acento.
Porém, se eu escrever no Word, podem fazer esse teste aí. Se vocês irem lá no Word e escreverem o vídeo sem acento, ele vai automaticamente dizer que está errado. Só que nesse caso, a palavra não está errada. Então tomem cuidado. Nem tudo que ficar grifado significa que vocês têm que trocar. Outra coisa, o que eu acabei de falar para vocês é quando ele fica grifado em vermelho. Né? Esse é um erro, né, de ortografia. Mas o Word também te dá algumas dicas de erro gramatical. Então, quando ele te dá a dica de erro gramatical, o tracejado não será vermelho, o tracejado será verde. Então, às vezes, uma vírgula que você coloca mais ou uma vírgula que você coloca menos, um erro de concordância, né? Por exemplo, nós vai, certo? Então, o pronome ali está no plural e o verbo está no singular. Então, isso é um erro de concordância. Então, ele vai ficar em verde. A mesma coisa, eu posso deixar para arrumar passo a passo, ou eu clico com o botão direito no tracejado verde. Nesse caso, o tracejado vermelho ele fica na palavra. No caso do tracejado verde, ele vai ficar na frase, na sintaxe em si, né? E aí você clica com o botão direito e ele te dá uma sugestão. Então, às vezes, uma falta de um S, né? Uma falta de um plural, no caso, uma falta de vírgula, ou uma sobra de vírgula, tudo isso o Word te facilita, podendo que você não mande um trabalho escolar, um relatório com esses erros, tá ok? Fica para vocês uma dica, né, que agora é com vocês, é treinar a digitação. Também não adianta eu ser uma pessoa que conheça, que domine o Microsoft Word e tenho problemas em digitações, né? Como diria, time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido você digitar, quanto mais rápido você ganhar velocidade na digitação, mais rápido você produzirá seus textos. Como que você faz isso? Treinando, né? Então você pode sempre ficar treinando maneiras, você tem atalhos, né? Então, por exemplo, é o famoso copiar, colar, recortar, tudo eu posso, lembrando, sempre selecionando antes, eu posso primeiro em editar, copiar, ou eu posso usar os atalhos, né? São atalhos muito fáceis de se lembrar, né? Copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, recortar, Ctrl X. Qual a diferença do recortar e do copiar? Qual a diferença? O copiar, eu mantenho aquele meu texto, né, tá ok? E quando eu colo, eu crio uma cópia, ou seja, eu fico com duas. Né? Então, por exemplo, eu copio a palavra monitor. Se eu colar, eu vou ter a original e vou passar a ter a nova. Se eu tivesse recortado, eu tiraria aquela frase, né? E ao colar ela passaria, aquela palavra, desculpa, ao colar ela passaria a estar no novo local. Meu chefe chega em mim lá e pede para eu fazer um relatório, eu faço o relatório perfeitamente, só que eu não salvo. E aí, o que acontece? Não fiz, né? Então, é muito importante você saber manipular como salvar um arquivo. Salvar um arquivo no Word é como em qualquer outro software, não tem erro, não tem qualquer outro aplicativo, é sempre igual. Eu só trouxe aqui para vocês uma diferença entre o salvar e o salvar como. Vocês sabem qual é a diferença entre o salvar e o salvar como? O salvar, literalmente, é como se eu fosse pensar assim. O salvar, eu altero o que eu já tinha. O salvar como é quando eu faço pela primeira vez, ou seja, quando eu insiro. Por exemplo, eu faço o meu currículo hoje pela primeira vez. Então, quando eu clicar em salvar, na verdade, qualquer arquivo que eu fizer, qualquer documento que eu fizer, a primeira vez que eu salvar, obrigatoriamente ele cai no salvar como. Sempre. Podem reparar isso. Faça um documento, escolha salvar. Você vai perceber que vai ficar salvar como e não salvar. Por quê? É quando você está criando esse arquivo. Então, quando você criar esse arquivo, você vai estar como salvar como. Então, o que eu fiz? Salvei o meu currículo. Aí amanhã, por exemplo, eu vou mandar esse mesmo currículo daqui 4 meses. Só que eu fiz um novo curso nesse período. Eu entrei lá no site do Instituto Monitor, vi um curso de excelência no atendimento e fiz esse curso. O que eu quero fazer? Eu quero colocar esse curso no meu currículo. Então, eu vou abrir o meu currículo que eu criei lá atrás,
altero o que eu tenho que alterar e agora eu aperto no salvar. Quando eu apertar o salvar, qual é a diferença do salvar como? Eu altero aquilo, ou seja, eu subscrevo o que eu tinha e tenho essa nova versão. Vou dar um exemplo agora que eu tivesse que usar o salvar como. Eu trabalho no ramo educacional, só que eu quero enviar um currículo para uma empresa de desenvolvimento de software. Então eu quero mudar o meu objetivo para mandar só para essa empresa em específico. O que eu faço? Eu vou mudar lá o objetivo do meu currículo, só que eu não quero perder o meu objetivo original. O que eu faço? Eu dou um salvar como. Quando eu der um salvar como, ele vai abrir a janelinha e eu vou criar um novo arquivo. Então eu vou passar a ter a minha versão do meu currículo anterior igual e agora eu vou ter essa versão especial. Então eu mantenho o que eu tinha e passo a ter um novo. Tá? Só para finalizar o salvar como é só lembrar assim. Salvar como inserir. Eu crio um arquivo. Salvar, alterar. Eu altero um arquivo já existente. Fechando um documento é a mesma coisa. Para poder fechar o documento, você tem o botãozinho do X lá de cima ou você pode ir no botão do Office e escolher fechar. Formatação de texto. Já mencionei algumas partes para vocês, mas vamos agora aos detalhes. Quando eu penso em tipo de fonte, o que é o tipo de fonte? É a fonte que eu vou usar. Tomem muito cuidado na hora de escolher fonte. Tem algumas fontes bonitinhas, como a Comic, a Brush Script, que está aqui no exemplo. Só que você não esqueça que depende do seu público, depende do alvo do que você quer. Então tomem cuidado ao usar fontes. Quais são as fontes padrões aí? A Times New Roman, se a pessoa gosta de serifa, né? Ou você tem também a Calibre, que é muito usado, você tem Verdana, Arial, essas são fontes que podemos chamar de padrão, tá ok? Porém, vocês vão observar que tem uma série de fontes. Então você, sei lá, o seu filho está no sexto ano da escola, quer fazer uma capa bonitinha para o trabalho de escola. Ele pode usar uma fonte enfeitadinha e tal. Dependendo do que você vai fazer, dependendo de qual a sua área de trabalho, tudo bem, mas volto a dizer, tomem muito cuidado com o tipo de fonte que você vai escolher. Nós temos também o tamanho da fonte. O tamanho da fonte é o tamanho que vai aparecer, né? O ideal é sempre trabalhar na linha do 12, tá? Depende do trabalho, tem alguns artigos também, a gente pode trabalhar com 10, mas o ideal são trabalhar com a fonte 12. Aqui eu trouxe exemplos bem pequenininhos para vocês. 8 pontos, né? O tamanho 8, tamanho 9, tamanho 10. No título a gente pode dar um destaque colocando negrito, de repente colocando até uma fonte 14. Eu particularmente sempre trabalho no corpo do texto com fonte tamanho 12. O estilo da fonte nós temos aí, trouxe 4 exemplos para vocês, negrito, itálico, sublinhado e o taxado. Né? Lembrando que o negrito, itálico e sublinhado eu posso acessar por esses botões ou seleciono o texto, não esqueçam, Ctrl N é o negrito, Ctrl I é o itálico, Ctrl S é o sublinhado, posso ir também por esses atalhos. Tenho também a cor da fonte, né? Eu trouxe aqui para vocês Instituto Monitor em preto, Instituto Monitor em verde, Instituto Monitor em azul. Aqui a mesma coisa, tomem cuidado com a cor de fonte. Dependendo do trabalho que você vai fazer, é fonte preta e vai até o fim desse jeito. Tome muito cuidado com isso também. A régua é onde eu posso trabalhar com os meus recuos e as minhas tabulações. Né? As tabulações é muito importante porque se eu aperto o botão Tab sem definir nenhuma tabulação, ele por padrão ele vai correr 1,25 cm. Mas eu posso padronizar isso. Então, se eu colocar a tabulação em 5, ele vai criar uma marcação no 5 e essa marcação agora, quando eu apertar o Tab, ele vai direto para lá. Isso é muito bom, por exemplo, na minha monografia do mestrado eu tinha lá o nome da figura e a página que ela estava. Para poder ficar alinhado bonitinho, eu usei esse artifício de tabulações. E o alinhamento é muito importante. Alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita ou justificado. A maioria dos trabalhos a gente faz no justificado, porque você tem uma sincronia, podemos chamar assim, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu, particularmente, não gosto de ver aqueles textos
que estão alinhados à esquerda, que ele fica, se você olha do lado direito, ele está um zigue-zague, né? Parece uma onda senoidal ali. Eu particularmente não gosto muito. E, na verdade, a maioria dos trabalhos, a gente trabalha no justificado. Normalmente, os títulos pode se colocar centralizado. Impressão. Fiz o meu arquivo, né? Vamos usar o currículo que eu estava falando anteriormente. E eu quero imprimir, como que eu vou levar isso lá para a empresa que eu quero trabalhar? Eu não vou pegar meu computador e levar para a pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu imprimo esse arquivo. Para imprimir, nós temos uma série de opções, né? Podemos ir lá no botãozinho do Office, escolher a opção imprimir. Podemos simplesmente dar Ctrl P, né? O P de print, imprimir em inglês. Então eu posso dar um Ctrl P, que ele também imprime. O ruim do Ctrl P é que ele já manda imprimir direto. Então, se você vai no botão do Office e escolhe imprimir, você tem as configurações antes. Falando em configurações, se eu tiver que fazer alguma definição especial de margens, o que eu faço? Eu clico no botãozinho margens, que fica lá no canto superior, no canto esquerdo superior, e você pode escolher as margens que você quer, né? A padrão sempre é essa primeira aqui, mas você pode escolher. E se nenhuma delas te agrada, as principais das normas, né, pensando em ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, estão aqui. Porém, nada impede você de clicar em margens personalizadas e criar a sua margem. Ao imprimir, eu posso escolher também se eu quero trabalhar da forma retrato, né, que é o normal, que é onde eu tenho a altura maior do que a largura, ou eu posso trabalhar na forma paisagem, onde eu vou ter a largura maior que a altura. Na forma paisagem, por exemplo, um anúncio, ou até mesmo uma paisagem em si, tudo isso eu posso definir. Reparem que as margens aparecem ali também. E eu apertei OK, ele vai para a impressão, o documento vai para a impressão. Muito bem, pessoal, tá aí mais um vídeo para vocês. Continuem curtindo o nosso canal lá no Facebook, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, tá certo? Um abraço, tchau, tchau!